Olá, amados irmãos, estamos de volta com mais um tema baseado na Bíblia, do nosso Deus, o Deus que a gente conhece na Bíblia. E hoje nós vamos falar de conforto. Está aí esse tema bíblico para que a gente possa ajudar você que está aí nos assistindo. Talvez você esteja precisando de conforto, da ajuda de Deus, então nós estamos aqui para trazer aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Talvez você esteja precisando de conforto. Vilma, mais uma vez, estamos aqui, graças a Deus. Então, sobre esse tema, qual é o texto que você tem aí? Traz já o texto aí para o pessoal de casa já ir entendendo e a gente poder trazer em seguida os versículos, as revelações do nosso Deus. Então, o que temos aí sobre conforto? Temos aqui que todos, todos enfrentamos situações quando precisamos de conforto. Nos momentos de dor e tristeza, uma palavra de conforto ajuda a seguir em frente e a não ser dominado pelo desespero. Muita gente tenta confortar, mas o melhor conforto vem na Bíblia, vem da Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, Deus tem um conforto que você precisa. Ele lhe conhece e lhe ama e quer lhe confortar. O desejo de Deus é trazer restauração para a sua vida. No sofrimento, você pode confiar no conforto de Deus. Então, o que é que você pode resumir para a gente sobre esse texto? É que o conforto de Deus, às vezes a gente ignora um pouco, né? Porque no sofrimento, na hora da dor mesmo, a gente às vezes fica assim, nem lembra de Deus. Tem muita gente que não lembra na hora da dor, né? Às vezes a dor maior, a perda de um ente querido, né? A gente fica sem entender, às vezes a gente quer culpar Deus da nossa dor, né? A gente diz, poxa, por que Deus levou minha mãe? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Porque, né, questionando. E às vezes a gente é até egoísta, porque às vezes a gente tem um ente querido, um pai, uma mãe, né, que é a dor mais forte da perca, e está ali sofrendo em cima de uma cama no hospital, ou está debilitado dentro de casa, não tem, só sofrendo. E a gente está ali cuidando, tratando, ajeitando, não quer que Deus leve. E eu acho que nesse momento a gente está sendo egoísta, a gente não entende quando Deus leva, né? Porque Deus vê que a pessoa não está aguentando mais sofrer ali. E o sofrimento não está sendo só para a pessoa que está doente, mas está sendo para quem está perto. Então Deus vai dizer assim, poxa, ele está sofrendo a família toda. Então chegou o momento da pessoa ir. E a gente não aceita, né? Porque aquela dor, aquela perca. Mas com o passar do tempo, a gente vê que era necessário que a pessoa partisse, né? Que Deus levasse. Porque o tanto sofrimento e a família todos sofrendo junto. E a gente com aquele egoísmo de não querer que a pessoa morra, não é? É uma dor muito forte. Mas depois a gente fica pensando, quando passa, eu tiro por mim, né? Depois que meu pai faleceu, minha mãe faleceu, a gente sofria junto com eles ali aquela dor, aquele sofrimento, aquele, né? Tudo aquilo ali. E a gente não queria que eles morressem. Mas depois de um certo tempo, vem o conforto de Deus, né? Deus conforta a gente. Então a gente diz assim, poxa, era verdade. Agora eu sei que ele está descansando no Senhor. E a gente, a família também se conforta, acaba aquele sofrimento. Tem a saudade, a dor, mas a gente se conforma, né? Deus dá o conforto para a gente. Eu não entendia isso na época, né? Quando meu pai faleceu, porque eu também não conhecia a palavra de Deus. Eu era de outra religião, mas não tinha o profundo conhecimento da Bíblia, né? Da palavra de Deus. Então foi difícil, né? Eu mesmo dizia, porque Deus é tão bom, porque Deus fez isso. E hoje eu acredito que Deus fez porque sabia que meu pai não poderia mais sofrer. Não estava mais em condições de ficar naquela situação, nem meus irmãos, nem minha mãe, nem ninguém. Estava sofrendo todo mundo. Então aquilo ali, né? Deus não quer aquilo dentro de uma família. E a gente sabe que Deus nos trouxe, mas Ele vai nos levar um dia. É difícil a gente suportar essa dor, mas Deus, Ele dá o conforto.
assim, no dia, na hora, a gente fica no desespero, a gente não acha conforto, palavra de ninguém conforta, nada. Mas depois, Deus vem, ó, trabalhando, vai confortando os nossos corações. Aí a gente passa a entender por que que Deus fez, né? E não julgar o que Deus fez, nem questionar, porque as coisas de Deus são perfeitas, não é? Pois é, Deus fez, né? Deus dá vida, Deus tem o direito de tirar a vida. Quem só tem o direito de tirar a vida do homem, a criatura de Deus, é o próprio Deus. Então, Deus dá vida e ele tira a vida. Esse direito pertence a Deus. Mas, infelizmente, há mortes precoces. Alguém que tira a vida do outro. Pessoas que não estão na obediência nas leis do Senhor, nas leis divinas, nas leis do nosso Deus, nosso Pai Celestial, que tem nos preparado, que tem preparado as leis para o homem. Então veja que existem as leis dos céus e existem as leis dos homens aqui. Então, aqui na Terra, nós estamos aqui, quando se fala das leis dos homens criadas, então, aqui, nós estamos abaixo das leis. Então, com Deus é a mesma coisa, nós estamos abaixo das leis de Deus. Mas enquanto o Vilma estava resumindo o tema de hoje, que é conforto, eu estava aqui, algumas palavras, o que eu já vou trazer para vocês, estavam passando aqui em minha mente e ela acabou falando o que eu estava pensando aqui para que eu pudesse falar daqui a pouco. O que eu quero dizer, na verdade, com isso é que a linguagem de Deus é uma só. Entenda, às vezes você está ouvindo uma programação evangélica, quando se fala de Deus, quando se fala da Bíblia no rádio, mais tarde você assistindo televisão vai falar a mesma coisa que se falaram, que se fala ali no rádio. Então, muitas vezes no rádio você vê uma coisa, na televisão você vê a mesma coisa, e você vai para a igreja mais tarde e você vai ouvir a mesma coisa da palavra da boca do pastor. Então isso é de Deus. A palavra de Deus, essa comunicação, todo o contexto aí bíblico, ele é um só. Então passa por um pregador no rádio, na televisão já é outro pregador e fala a mesma coisa, talvez isso aconteça no mesmo dia, e na igreja um pastor lá, um outro pastor vai falar a mesma coisa, porque é uma linguagem só. Isso é com base na Bíblia. Então, a gente não fala nada aqui que não tenha base bíblica. Mas hoje nós estamos falando aqui de conforto. Não somente pela perca de um ente querido, esse conforto, isso que vem de Deus. Existe o conforto porque existe a dor. Então, isso é preparado por Deus. Então, já devemos agradecer a Deus aí. Devemos já ser gratos a Deus por isso. Porque existe o conforto, porque existe a dor. Senão não existiria o conforto. Então, se existe a dor, tem que ter o alívio. Mas não só pela perca de um ente querido. Às vezes, Amigo um próximo, tempo, um mau tempo, uma tempestade, sei lá, um mau tempo, a pessoa acaba perdendo uma casa, a pessoa acaba perdendo seus móveis, documentos. A pessoa, às vezes, não perde a vida, mas perde os bens materiais. Às vezes, a pessoa perde um emprego, a pessoa perde lá, seja lá o que for, não necessariamente a vida. Isso também causa dor. pessoas passando por necessidades, né? A falta de dinheiro, isso causa dor. A falta de alimento, isso causa dor.
Mas existe um Deus preocupado que ele pode resolver os problemas das nossas vidas. Afinal, ele é Pai. Se coloque na condição de Pai, de acordo com o que nós estamos tratando aqui, para você ver que é exatamente assim como você age. Deus age da mesma forma. Então, voltando a se falar do ente querido, o Vilma falou exatamente o que eu estava pensando, é a questão do alívio. A pessoa está ali acamada, a pessoa está sofrendo, mas os que estão em volta ali também estão sofrendo. E Deus não quer ver o sofrimento de todo mundo. Então Deus tira, leva aquela pessoa, aquele ente querido, ela já não vai sofrer mais fisicamente, e quem está ali em volta, os parentes, ali também não vão sofrer esse alívio. Um alívio que às vezes ele não vem de forma instantânea, na hora, mas depois a saudade bate, aí já não é mais dor, já não é mais sofrimento, tudo é alívio. E essa é a nossa missão. Sabemos que um dia a gente vai ter que partir. E é uma cadeia. É sofrimento para um, mas tem um alívio para essa pessoa e por aí vai. E o mundo vai girando, é assim. Esse é o projeto de Deus. Mas o que devemos nos preocupar mesmo é com a salvação. Porque a partir daí da morte, então, a morte é uma coisa física, esse entendimento é isso que a Bíblia nos revela. Que devemos mais se importar é com a salvação. Porque a alma, ela continua, a alma não morre. E a alma pertence a Deus. E somos salvos no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente aceita Jesus como Salvador. Só em Jesus Cristo é que a gente alcança a salvação. Continuando falando de conforto, o tema do dia, versículo que nós temos. Mateus 11, 28. Diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Né? Então, assim, o conforto de Deus, não só no momento da morte, né? Mas também no momento de nossas vidas, que às vezes a gente está em desespero, às vezes a gente está preocupado, a gente está agitado, várias coisas assim acontecendo, e você não consegue encontrar um conforto, né? Mas esses desafios em nossas vidas, Deus ele dá o conforto para a gente também, porque você está aqui, está preocupado com alguma coisa, né? Com algum problema na sua família, com alguém próximo de você, você fica preocupado com aquela pessoa. Aí a gente, o que é que a gente faz? A gente pede a Deus o conforto, tanto para a gente, né? Como Ele dá o conforto para aquela pessoa que necessita também. E às vezes tem pessoas que precisam desse conforto de Deus, mas não buscam em Deus, busca no homem. Mas o homem não vai dar conforto para a gente. A gente dá uma palavra de conforto, mas o conforto quem dá é Deus. O verdadeiro conforto, né? Na realidade, né, Vilma? Às vezes a pessoa dá um certo conforto, uma palavra, né? Um paliativo ali, mas aquilo não resolve o problema. Né? Não resolve o problema da pessoa. Então, quem dá o verdadeiro conforto é Deus. Então, assim, a gente tem que procurar o conforto de Deus, né? Às vezes a gente está tão agitado, tão preocupado, às vezes a gente chora, e quando a gente começa a orar, pedir a Deus o conforto, daqui a pouco aquilo vai aliviando, mesmo com aquele problema, mas você está confortado, entendeu? A gente tem, por exemplo, um problema, aí está ali, né, naquela angústia, naquele sofrimento, às vezes a gente não fala, está dentro de você, mas a gente começa a orar, pedir a Deus que nos conforte, seja com o que for, e de repente você se sente leve, né? Aquele conforto vem porque Deus traz. E a gente vai superando aos poucos, vai passando, às vezes a gente nem, ó, deixa para lá. Mas não é que a gente está deixando para lá, é o conforto que Deus está dando no seu coração.
para que você se alivie, que deixe nas mãos dele, que ele vai resolver, Em né? quem você mais confia? Em alguém lá da rua, do trabalho, e alguém que você mais mal conhece, ou no pessoal de casa, em se falando dos pais? Eu te pergunto, você confia mais em quem? Em alguém de casa ou no pessoal da rua? Então, com Deus é a mesma coisa. Deus é Pai Celestial. Então, muitas vezes a pessoa confia mais em alguém lá na rua e ignora Deus, não confia em Deus. Não desabafa com Deus, não tem diálogo, não tem comunicação com Deus. Então, com Deus é a mesma coisa. Se você confia mais no pessoal de casa, nos pais, você deve confiar também em Deus, porque Deus é Pai, é o nosso Pai Celestial, para que os seus problemas possam ser resolvidos. E aí um versículo que Vilma acabou de trazer, Mateus É Mateus 28, pronto, Mateus aí. Então o que é que diz aí? Venham todos que estão Mateus cansados, 11, 28. Mateus 11, 28, Venham a né? mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então, com outras palavras aí, venham todos que estão cansados que eu vos aliviarei. Veja o que é que Deus coloca aí. Venham todos, todos. Ele não separa pessoas. Não diz, olha, venha Antônio Rico, pobre, Sandegi, não venha cá Vilma, o pobre, o rico. Não. Venham todos, todos. Ele confia, ele quer nos ajudar. Venham todos que estão cansados, que eu vos aliviarei. Então, busca Deus. Ele vai te dar o verdadeiro conforto. Amém? amém. Graças a Deus. Vilma, estamos chegando ao finalzinho. Vamos ver, o programa está estourando já. Uhum. Quer falar mais Não, alguma coisa? não. Então, até o próximo programa. Até o próximo programa, se Deus quiser. Que Deus te abençoe de forma grandiosa.